Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia, minha ovelha querida e ovelha amada, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga. Bem-vindo, muito bem-vinda à live, a oração de guerra das 3 horas da manhã. E hoje, dia 11 dias de campanha da justiça, já com testemunhos de pessoas sendo absolvidas de processos, testemunhos poderosos, pessoas já contando aqui os testemunhos, Deus já bradando, já agindo, já operando nas nossas vidas. Muito bem-vinda, muito bem-vindo à oração de guerra das 3 horas da manhã, campanha da justiça. Para você que chegou aqui e ainda não me conhece, eu sou o pastor Bruno Weiser. Esse canal aqui é o canal Pastor Bruno Weiser. Todos os dias você pode vir aqui e conferir. Todos os dias é um canal que ele está ativo todos os dias. Não é uma vez por mês, não é uma vez por semana. Meu amigo, minha amiga, são 3 vídeos, 3 lives de oração por dia. Você tem noção do que é isso? 3 vídeos de oração todo dia. A gente cansa, a gente acorda. Estamos aí em guerra. Nós estamos aqui orando. Quero te agradecer, tá, minha amiga, e você, meu amigo, que está compartilhando esses vídeos. Sabe por quê? Porque aqui, conforme a plataforma está me informando, as maiores visualizações estão acontecendo através de compartilhamento, tá bom? Então quero te dizer que se esse canal tem crescido é por causa da sua ajuda e da sua contribuição. Então quero pedir que você ajude esse canal, ajude compartilhando, continue porque tá funcionando, tá dando certo. Já viu aquele ditado que time que tá ganhando não se mexe? Então, por favor, continue compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, para parentes, amigos, amigas, coloca no status do seu WhatsApp. Entendeu? Porque a pessoa vai perguntar que vídeo é esse? Vai dizer, é do pastor Bruno Weiser, ele é o meu pastor, né? Ele me pastoreia ou já me pastoreou, eu conheço ele, participa lá da campanha, participa das lives de oração, sempre tem uma palavra, tá bom? Então peço que você compartilhe, te agradeço você que está compartilhando, peço que você já deixa o like no vídeo, tá bom? O joinha para você não esquecer. Deixe o máximo de comentários, você sabe que eu respondo. Às vezes não consigo responder na hora, tá certo? Você sabe disso. Às vezes demoro entre 1 a 2 dias para dar conta de responder, mas acabo respondendo, você sabe, né? Então deixe o máximo de comentários possível, porque eu reajo a todos os comentários, tá bom? E peço que você se inscreva no canal. Dito isso, quero deixar aqui também um aviso que no dia 6 e 7 de dezembro de 2025 haverá um seminário de curas, milagres, com uma cruzada de curas e milagres. Será no primeiro final de semana de dezembro, que é o dia 6, é o sábado, e 7 é domingo. No dia 6, que é sábado, vai começar 1h da tarde, ou seja, você já vai almoçado, depois lá vai ter um lanche da tarde, um coffee break, ok? E no domingo vai começar às 10 horas da manhã, ou seja, você já vai com seu café tomado. Então, vai ser no sábado às 13 horas, 1h da tarde, e no domingo às 10 horas da manhã, tá bom? Aqui em Vila Velha, e eu quero te dizer o seguinte, você não pode ficar de fora, tá bom? Então tem pessoas que já confirmaram a presença, vai ter pessoas de São Paulo, vai ter pessoas do interior do estado. Então se você é de Vila Velha, eu deixei aqui nos comentários o meu contato do WhatsApp. Entra em contato comigo, tá bom? Entra em contato comigo. Se você não é daqui, mas você tem um amigo, você tem uma amiga, você tem um parente, principalmente se estiver enfermo, principalmente se tiver com câncer, se tiver paralítico, se tiver cego, se tiver surdo, se tiver sem rim, sem estômago, sem intestino, milagre de Deus. Traga, por favor, e entre em contato comigo. Dito isso, vamos então para a ministração
dessa nossa campanha da justiça, tá bom? Já deixei também um testemunho aqui, tá? Eu já separei aqui os elementos para fazer o ato profético de oração, amém? Tá aqui, não é ato patético, tá? É ato profético, tá bom? E você sabe, eu não sou um pastor tradicional, respeito a todos os pastores, quero ser respeitado também porque eu respeito todo mundo, mas eu não tenho um compromisso com tradição, tá certo? O meu compromisso é com a palavra, eu sou um pastor de palavra, você vê aí, você que me acompanha em minhas lives, todas são palavras profundas, são mini estudos, sem querer me gabar e com modéstia à parte. Não estou dizendo que eu sou o melhor e o único que sabe, tá bom? Não é isso. Mas quero dizer o seguinte, que o meu compromisso é com a palavra e o poder de Deus. Não tenho compromisso com tradição nem com teologia, tenho compromisso com palavra revelada. Eu tenho compromisso com a palavra que é vivificada pelo Espírito Santo e com o poder de Deus. Então eu creio em libertação, eu creio em salvação, eu creio em curas, eu creio em milagres, eu creio que mulheres podem pregar e serem usadas, eu creio que mulheres podem ter ministérios e dons, eu creio nos dons espirituais, eu creio no poder de Deus, sei que o diabo existe, sei que existe feitiçaria e ele já é um derrotado pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 8, que eu vou deixar aqui a ministração da palavra do dia 11 da campanha, 11 dias de oração. E o testemunho que eu deixei para você foi de um homem, que eu não posso revelar o nome, porque esse é um processo segredo de justiça, que desde outubro de 2021, tá? 4 anos, tem 4 anos nesse processo, foi acusado por uma ex-funcionária que trabalhou apenas 15 dias na sua creche, de que ele teria assediado ela, tá bom? E ele poderia pegar entre 10 a 25 anos de cadeia. E quem julga o processo é uma promotora e uma juíza. São mulheres. E depois de analisados os autos, as provas técnicas, porque a campanha, meu querido, minha amada, não é para corrigir coisa errada. Isso fique bem claro. A campanha da justiça é quando nós temos o direito e o nosso direito é violado, tá bom? Então, assim, a campanha não é para nós pedirmos coisas erradas a Deus. Então, essa campanha aqui não é uma loucura, não é algo doido, não. Essa campanha aqui de oração, rede de oração, corrente de oração, grupo de oração, ela foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou um pastor sério, não estou aqui para brincar. A palavra de Deus é séria, as coisas de Deus são sérias, o Espírito Santo de Deus é sério e aqui nós fazemos as coisas com seriedade e responsabilidade. Então, no processo criminal dele, tinha a prova de que ele não estava lá pela geolocalização do celular pessoal dele. E as narrativas também, as pessoas nem estavam lá na hora. Conclusão, a própria promotora de justiça, que é quem acusa, deu o parecer pela absolvição dele. Nós ficamos sabendo isso no dia 8 da campanha, dessa campanha específica. Então já temos um testemunho aí, só por isso já valeu. E tenho certeza que você também está tendo seus testemunhos, você deixa aí nos comentários, tá? Então, abre aí a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 8, vamos lá? 2 Reis, capítulo 8, até o versículo 6, tá bom? Até o versículo 6, e a palavra diz assim: Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo. Então aqui só para você entender já, isso está falando, você lembra daquela sunamita que ela era estéril, ela não podia gerar, e o profeta Eliseu liberou uma palavra profética, e essa palavra profética é também uma palavra de cura, um decreto de cura, de milagre na verdade, porque a esterilidade não é uma cura, a esterilidade é um milagre, entendeu? Porque a vida é um milagre, Deus é o autor da vida. Então uma mulher que não tem capacidade de gerar, uma mulher que é infértil, é estéril, e aí entra o casal de uma certa forma, isso requer um milagre de Deus, não é uma simples cura. Então o profeta Eliseu ele carregava essa unção de milagres extraordinários, e o filho dela,
além dela ter o milagre de gerar, esse menino depois morreu. Ele faleceu, deu uma convulsão dele, deu um aneurisma, um problema na mente, na cabeça dele, no cérebro dele, que ele começou a dizer que a cabeça dele estava doendo, e ele expirou, ele morreu. E ela foi até ele, o profeta Eliseu ministrou um outro milagre também, tá? Que é o milagre da ressurreição de mortos. Então, inclusive por isso que eu quero te chamar, reforçar, para você vir nesse seminário, porque nesse seminário isso vai ser ensinado, isso vai ser passado, vai ser ministrado, tá bom? Você vai ver poder de Deus, tá? E aí o que acontece? Aí agora é a mesma pessoa, tá bom? Vamos lá. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, tinha ressuscitado, tá? Dizendo: levante-se e saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Glória a Deus, aleluias. Então, como nós estávamos falando, hoje é o nosso dia número 11 da campanha da justiça. Pastor Bruno, qual o objetivo? Qual é o foco dessa campanha? Campanha da justiça é tudo que está relacionado a processos. Processos na justiça, causa criminal. Te contei o testemunho desse empresário que ele foi acusado de assédio sexual, tá? E poderia pegar entre 10 a 25 anos. Esse homem, ele teve que vender uma das creches. Imagina o que ele estava sofrendo há 4 anos no seu casamento, no seu lar. Ele tem irmã, ele tem uma mãe viva, ele tem filha, imagina. E tinha as provas técnicas. Então, esse processo pode ser um processo criminal, ou também, talvez, você é a vítima, e aí você tem o direito. Pode ser um processo trabalhista, um processo civil, que não anda, que não movimenta, que você tem um dinheiro ali, que precisa de uma resposta, de um mover, de um agir de Deus, certo? Também está relacionado à perseguição, tá certo? Então tem vários tipos de perseguição. Tem perseguição dentro da igreja, tem perseguição na vizinhança, tem perseguição no trabalho e tem perseguição também na família, tá? Então às vezes você está passando por situação de perseguição, também entra aqui. Às vezes são situações de documentos, você quer sair do Brasil, você quer tirar seu passaporte, você quer comprar uma passagem para Portugal, ou para Espanha, ou para ir para Itália, ou ir para os Estados Unidos, ou para Inglaterra, Irlanda, Austrália, Japão, China, não sei, tá? E eu quero liberar aqui também, e eu vou ouvir esse testemunho, tá? Que pessoas que estão assistindo essa live vão para fora do Brasil. Talvez a pessoa não está aqui agora, pessoalmente, fisicamente, mas esse vídeo vai chegar
E essa pessoa vai me procurar. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode demorar 3. Não vai passar de 5 anos. Tá? Talvez você tá para fazer uma viagem para a Europa e tá precisando de um recurso, tá precisando de um carimbo do passaporte, tá precisando de um visto, tá precisando do dinheiro para comprar a passagem. Quero te dizer que Deus vai liberar. Eu vou estar orando por esse motivo também, liberação, tá certo? É uma questão de documento. Ou também você está sendo difamado, injuriado, caluniado, pessoas falando mal de você, tá? Então isso também entra, porque tudo isso faz parte da justiça. Então o que eu quero te dizer? Que as áreas da nossa vida, elas são várias. Então, por exemplo, vai ter esse seminário em dezembro, ele vai entrar numa área da nossa vida que é a área da saúde física. Quantas pessoas estão tão obesas, precisam de emagrecer, tem problema de dente que talvez precisa de 30, 50, 100 mil reais para fazer um tratamento dentário. Deus, eu já vi anjos operando. Deus, ele opera. Você vai sair, você pode sair restaurado. Depende da sua fé e da sua fome, da sua busca também, tá? Pessoas cegas, tá? Pessoas com problema de glaucoma, com vista já condenada, e várias doenças. Tem aquela doença também do gato, agora me fugiu o nome aqui agora. Fugiu o nome, tá? Não tem problema. E Deus pode te curar. Então tem, por exemplo, uma área da nossa vida que é saúde física. Tem outra área da nossa vida que é a área financeira. Tem a área da nossa vida também que é a sentimental, casamento, namoro, noivado. E tem essa área aqui que eu acho talvez você não sabia, que é a área da justiça. Então por isso que eu estou te explicando, estou ministrando a palavra, porque não adianta começarmos a orar e você não ter entendimento. Tá? Então além de eu ser pastor, eu sou um mestre da palavra. Na verdade, o meu primeiro ofício que eu recebi na minha vida foi o de mestre, foi de professor da palavra, tá? E também também sou um pastor ordenado, ungido, tá bom? Então você precisa entender. Então tem essa área da nossa vida que é a área da justiça, tá certo? Então processos, e todos nós, tá? Todos nós, mais cedo ou mais tarde, algum momento da sua vida você vai ter que mexer com algum processo. Algum momento da sua vida você vai ter que mexer com causa na justiça. Algum momento da sua vida você vai ter que mexer na prefeitura, no estado, um inventário que seja, um cartório. Você nunca vai fugir. Uma terra, uma herança que você precisa resolver, uma compra e venda que você precisa resolver, um carro que você precisa resolver, um lote, um terreno, uma chácara, um sítio, tá? Um aparelho, algo que você tenha comprado, um eletrodoméstico, ou alguém da sua família te perseguindo, falando mal de você, perseguição no ministério, calúnias, falsidades. Tudo isso faz parte de uma área chamada justiça. E no caso aqui, olha o que aconteceu. Essa mulher que já havia sido ministrada pelo profeta, agora ele libera uma palavra para ela. Por quê? Porque lá atrás ela havia servido esse profeta, o profeta Eliseu, separado um quarto para ele, uma cama, uma mesa, uma cadeira, para que todas as vezes que ele passasse para aquela cidade ele pudesse ter uma hospedagem. E isso rendeu para ela bênçãos incontáveis. E Deus havia determinado, por causa da desobediência do povo, que o país de Israel, a parte do norte de Israel, tá? Que já estava separada de Judá, haveria um período de fome de 7 anos. Então, o que ela é orientada a fazer? Ela é orientada a sair do país. Por isso que eu estou te falando da importância de cada dia. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Por favor, eu quero que você entenda. Conforme eu te falei, esse canal aqui não é um canal feito por inteligência artificial. Esse canal aqui sou eu de carne e osso. E quando eu trago uma palavra aqui, eu estou sendo movido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo desde ontem me moveu para trazer esta mensagem. Também já me falou qual é a de amanhã, duelo de amanhã. Então por isso que é a importância de você fazer parte de todos os elos. Tá? Porque tem palavras proféticas que serão liberadas. E inclusive quando eu começo a ministrar, eu estou toda arrepiada aqui agora. Estou toda arrepiada aqui sentindo a presença. Quando eu começo a ministrar, eu estou liberando também como uma palavra profética. Inclusive esse canal aqui, ele existe, eu consegui fazer ele porque eu recebi uma palavra profética no dia 11 de setembro de 2025, 1h30 da tarde, num congresso que eu estava lá em Campinas, São Paulo.
tá certo? E tá se cumprindo. Então, o que o profeta disse para ela? Que Deus havia mostrado para ele que o país ia passar por 7 anos de fome, tá? E que era para ela sair do país. Então, eu quero que você anota o dia de hoje, e hoje que é o elo número 11. Hoje é o elo número 11. Deus estava dando uma palavra para ela seguinte, olha, a situação do país vai piorar e você tem que ir embora do país. A Bíblia não diz que Eliseu saiu do país, mas ele deu um comando para sair do país. Eu quero te dizer que Deus não me deu um comando para eu ir embora do Brasil, mas eu estou liberando aqui uma palavra profética, e a palavra profética não apenas a minha, como a Bíblia também, e eu estou liberando aqui, que vai ter pessoas aqui, e depois você vai anotar o meu nome, e talvez tem pessoas aqui que estão pensando isso, e Deus está dizendo o seguinte, que essa é a resposta que você estava esperando. É para você sair do país. E você vai deixar o seu testemunho, tá? Tá aqui meu WhatsApp, tá aqui meu contato. Depois você vai deixar o testemunho aqui, porque eu vou passar esse testemunho. Faz assim, Pastor Bruno, eu participei da campanha da justiça de 2025, no dia tal, no elo número tal, no dia 11 foi liberada uma palavra lá de sair do país, eu já estava orando por isso, e essa foi a resposta de Deus, e Deus vai providenciar tudo para você, meu amado, minha amada. Deus vai providenciar o visto, a passagem, o lugar para você ficar, e quando você chegar lá, você lembra de mim falando do testemunho, você me procura para falar o seu testemunho. Então, a palavra aqui era sair do país, porque a situação no país iria ficar complicada. Então, estou liberando para você. E aí, depois do tempo dos 7 anos, ela voltou, ela saiu e ela voltou. Só que quando ela volta, a casa dela e as terras dela já haviam sido ocupadas por outras pessoas. Ela havia sido ocupada. Ela tinha perdido a posse. E aí ela vai agora diante do rei. Se fosse hoje nos nossos dias, é como assim, se a pessoa entrasse com ação de reintegração de posse, ela foi falar com o rei para pegar as terras de volta. E olha só, quando ela vai até o palácio, o servo do profeta Eliseu já estava lá falando do rei, do testemunho dessa mulher, sem saber que é a sunamita, que a sunamita estava indo até lá com o filho dela reclamar as terras, mas ele já estava lá, ou seja, Deus preparou uma situação de justiça, não apenas de tirar ela do país para ela não passar fome, mas quando chegasse o tempo dela voltar para o país dela, os bens dela ela receber de volta, porque quando ela vai ao palácio, o servo de Eliseu já estava lá conversando com o rei, ou seja, Deus preparou essa situação, que ela já estava lá conversando, e quando ela chega, o servo de Eliseu fala assim, rei, é essa aí a mulher que eu estou contando o testemunho que o filho dela foi ressuscitado, que ela nem podia engravidar. Aí a Bíblia diz que o rei, ele colocou um oficial à disposição dela, dizendo assim, olha, tudo que era dela, faça que seja restituído, inclusive todas as rendas desde o dia que ela deixou a terra até agora, ou seja, ela iria receber os 7 anos, tudo que as fazendas dela foram produzindo, quem ocupou ia ter que pagar ela. Ele colocou um oficial, um soldado, para ir lá e falar, a terra ela vai voltar. Então, isso também faz parte de justiça, e tudo aquilo que foi roubado é um tempo de restituição, amém? Vamos fazer agora a nossa ministração, é muito poderoso, eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu não vou me esquecer desse dia. É um dia muito maravilhoso aqui, e eu quero que você deixe o seu testemunho, porque eu libero essa palavra, tá? E eu tô com muita fé, eu tenho fé que é Deus está falando. Haverão pessoas aqui que já estão pensando em sair do país e vão sair do país. Outras nem estavam pensando, e Deus vai abrir portas para você sair do país. E pessoas que têm que voltar e acham que vai chegar aqui e não tem nada, Deus também vai restituir. Amém? Vamos orar? Prepare o seu documento. Agora nós vamos fazer os atos proféticos. E um ato profético são o quê? São objetos aqui físicos representando, entendeu? Eles estão representando uma realidade espiritual e nós estamos orando. Isso aqui, gente, não é para tradicional,
tá bom? Isso aqui não é para quem é religioso, isso aqui não é para quem é incrédulo, isso aqui é só para quem crê. Se você crê, você continue na live comigo. Se você é religioso, tradicional, veio de lugares religiosos, tradicionais e não crê, Deus te abençoe, tá? Respeite e não critique. Você que crê, sabe, tem experiência, você continua aqui comigo que a gente vai orar, você vai receber a sua bênção e você vai me dar o testemunho também, tá? Vou pegar aqui agora certidão de casamento e de nascimento, que eu vou orar por casamentos, são vários motivos, tá? Vou orar também para quem as mulheres que querem engravidar, não conseguem engravidar, que também faz parte dessa ministração aqui. E aqui é uma operação de milagre, tá? E pastor Bruno, o que isso tem a ver? Isso não seria milagre? Isso tem a ver com justiça? Justiça é porque você está sofrendo. Justiça que as pessoas falam assim que no seu casamento você não vai ser feliz. Por causa de algo que você não tem culpa dessa esterilidade. Então por isso que é um milagre e também faz parte de uma justiça de Deus. Entende? Então vamos começar orando agora pelos casamentos. Eu estou aqui com a certidão de casamento. E eu vou orar agora por todos os casais. Se você está em crise, e veja bem, você que está aí do lado ali, eu recebi uma palavra no dia 11 de setembro de 2025, 1h30 da tarde, por um jovem, que devia ter seus 19, 20 anos, profeta, chamado Gabriel. E ele me entregou uma palavra dizendo assim, pastor Bruno, ele na verdade, ele tocou em mim, eu estava lá nesse congresso, ele tocou em mim, eu estava de costas, ele disse assim, você é pastor, não é? Eu disse sim. Ele falou assim, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para o Senhor. Deus me disse que Ele vai te dar rebanhos que não são seus. Como assim? Eu vejo você nas redes sociais, eu vejo você escrevendo livros, você alimentando essas ovelhas e são rebanhos que não são seus porque você não vai conhecer elas, mas elas vão te conhecer. E depois Deus também vai trazer ovelhas físicas que vão vir porque Deus mandou, vão filiar a sua visão e vão te ajudar na obra do ministério. Então, eu quero dizer o seguinte, eu não conheço a maioria de vocês aí, mas você já me conhece o meu rosto, a minha voz, e eu vou ministrar. Então, talvez você está passando por essas situações que eu vou ministrar aqui, não é por fofoca, é porque Deus está me impulsionando, o Espírito Santo está me impulsionando a orar. Talvez você não está contando para ninguém, mas você está com crise no casamento, você quer engravidar, você está com causa na justiça, está com dinheiro preso, sua vida está andando em círculos. Então, por isso que nós vamos ministrar. Então, eu vou começar orando por certidão de casamento. Quem já é casado, também vou orar porque quem precisa resolver a vida. Amém? Pai, aqui está uma certidão de casamento, Senhor. Aqui está uma certidão de casamento. Eu quero nesta hora orar por todos aqueles que são casados. Eu apresento aqui agora no teu altar, representando, Pai, todas as mulheres que estão me assistindo, todos os homens que estão me assistindo, todas essas ovelhas que são rebanhos que não são meus, Pai. Ovelhas que me conhecem e eu não conheço elas, mas estão aqui participando do ato profético, participando da oração de guerra, participando dessa live das 3 horas da manhã, ainda que na parte gravada. Hoje, Senhor, é o dia 11 e o Senhor liberou uma palavra, Senhor, sobre pessoas aqui. Eu quero começar orando, Senhor, pelos casais. Eu quero orar por quem está em crise no casamento. Eu quero orar por aqueles casais, Senhor, que estão quase separando. Eu quero orar por aqueles casais, Senhor, que já estão dormindo em quartos separados. Quero orar por aqueles casais que não estão mais se amando. Quero orar por aqueles casais, Pai, que não conseguem mais conversar sem gritar um com o outro. Quero orar por aqueles casais que não conseguem mais ter diálogo. Quero orar e apresentar a vida dos casais, Senhor, que nem se respeitam mais, que não tomam café juntos, que não almoçam juntos, que não jantam juntos, que não conversam entre si, Pai, que não dialogam, que se atacam, que não estão conseguindo nem olhar um para a cara do outro, que praticamente já estão separados, praticamente já estão divorciados. Quero apresentar, Pai, e repreender esse espírito maligno de contenda, esse espírito de mágoa, de rancor, de ira, de raiva. Senhor, esse espírito, Senhor, de divórcio. E eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor venha restituir os casamentos, que o Senhor venha restituir os casais, aqueles que estão em crise, amado, amigo e doce Espírito Santo.
entra agora nesse coração duro, essa mulher que tem um coração duro, este homem que tem um coração de diamante, que tem os dois, meu Pai, uma mente dura, uma mente que não entende, uma mente que não se abre, um coração duro que não se abre para a tua voz. Amado Espírito Santo, isso é a tua obra, porque só o Senhor, amado Espírito Santo, é que convence o homem. Somente o Senhor, amado Espírito Santo, é que abre a mente, que penetra na mente o entendimento no coração. Eu peço que esses casamentos sejam restaurados nessa campanha da justiça, que toda injustiça, toda traição, pornografia, prostituição, adultério, Senhor, traição digital, brigas, contendas, acusações, Senhor, agressões verbais e físicas até. Eu peço que haja restauração. Estamos apresentando aqui, Senhor, as certidões de casamento. E onde tem uma certidão de divórcio, essa certidão de divórcio seja rasgada e os casamentos sejam restaurados, em nome de Jesus. Quero orar também aqui, Senhor, debaixo da tua palavra, aqui as certidões de nascimento. Eu quero orar nessa hora pelos casais, Senhor, que são estéreis. O homem que é estéril, ou a mulher que é estéril, que não tem ovário, que não tem útero, que não ovula, que não menstrua. Pai, aqueles que não conseguem engravidar. Meu Pai, a mulher que tem amidominose, endometriose, problemas do trato feminino em geral, Senhor, doenças femininas em geral e a impossibilidade de engravidar e a injustiça, a tristeza, a crise que isso traz. Eu quero pedir, Senhor, a unção de milagre que estava sobre a vida de Eliseu, meu Pai, e tanto os outros homens de Deus que ministram. Eu quero liberar agora uma palavra profética de milagre, Senhor, que todo espírito de esterilidade nessa hora perca a força, seja amarrado e vá embora em nome de Jesus. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus o espírito de esterilidade. Eu repreendo toda ação maligna, meu Pai, nas mulheres, Senhor, dores menstruais insuportáveis, inflamação menstrual, todo problema, Senhor, de hormônios, todos os problemas hormonais, endocrinológicos. E eu declaro nessa hora, meu Pai, as mulheres sendo restauradas, curadas, saradas, os homens sendo curados, restaurados, sarados. E, meu Pai, esses casais, meu Pai, gerando. E como um sinal, Pai, eu quero um plus, assim como Moisés sempre orava ao Senhor, eu quero um plus, Pai, eu oro para que hajam gêmeos, trigêmeos, algo, Pai, que vai ser um prodígio, vai ser um sinal maravilhoso, que aquela que não gerava, não apenas vai gerar gêmeos, vai gerar trigêmeos, em recompensa, Senhor, como uma restituição, é um símbolo de uma restituição de todos esses anos em que não houve fertilidade, todos esses anos, meu Pai, que nada foi gerado, que o Senhor não apenas venha gerar, mas que tenham gêmeos e trigêmeos, como uma recompensa, como uma restituição de todos esses anos de tristeza. Portanto, Pai, declaramos o Senhor, meu Pai, repreendendo toda esterilidade. Quero orar, meu Pai, também, Senhor, por aqueles que, Senhor, o Senhor está liberando hoje uma palavra, aqueles que irão sair do Brasil. Eu quero pedir nesta hora que o Senhor, meu Pai, providencia o visto, que o Senhor providencia a passagem aérea, que o Senhor providencia, meu Pai, o emprego lá na Europa, lá nos Estados Unidos, na Ásia, seja, meu Pai, na Austrália, na China, Senhor, na Coreia do Sul, no Japão. Meu Deus, seja, Senhor, na Itália, em Portugal, na Espanha, Pai, na Inglaterra, em Londres, Senhor, na Alemanha ou nos próprios Estados Unidos. Meu Pai, pessoas que o Senhor quer tirar do Brasil para fazer algo novo lá fora. Eu peço, meu Pai, aqueles que precisavam de uma resposta, que essa resposta ela já chegou diante dessa palavra. Aqueles que nem estavam pensando isso, o Senhor vai ativar agora e vão receber um convite para sair fora do Brasil. Aqueles, Senhor, que estão fora do Brasil e que chegou o tempo de retornar, que quando aqueles chegarem, Senhor, eles possam ter tudo que é deles por direito seja restituído. Quero orar aqui também, Senhor, por causas, processos, aqueles, Senhor, que têm causas trabalhistas, tem que ser um processo trabalhista. Eu peço que o Senhor venha mover, Pai, para que o dinheiro saia. Mova, Senhor, o processo trabalhista,
processo criminal, processo civil, processo de família. Pai, quem tem audiência, que a audiência seja um sucesso, que o Senhor venha repreender a falsidade, a injustiça, a mentira, que o Senhor venha operar. Eu oro, meu Pai, sobre todos aqueles que têm dinheiro a receber que está preso, causa, meu Pai, no INSS, benefício. Pai, libera nessa hora aposentadorias, derrama da tua bênção. Eu oro pelas finanças do teu povo, eu oro por aqueles que têm projetos e promessas sejam restaurados. Eu oro, meu Pai, pelo tempo, que está aqui um relógio representando o Cronos, e que então, Pai, o nosso tempo, ele seja alinhado ao teu tempo e que o Senhor traga aceleração. Pai, eu oro por todos que estão fazendo essa campanha. Hoje é o dia 11. Todos que estão fazendo essa campanha da justiça, das 3 horas da manhã, dessa oração de guerra, que sejam abençoados, aqueles que fizeram o seu voto, Pai, que o Senhor venha receber, que o Senhor venha operar. Pai, eu te peço também quem, Senhor, teve que viajar para resolver o problema de pensão, um documento que está travado, meu Deus, que o Senhor venha destravar os documentos, que o Senhor venha destravar, Senhor, em nome de Jesus. Quem saiu do Brasil precisa voltar, quem precisa sair do Brasil, quem saiu para resolver algo sem uma cidadania, meu Pai, todos os documentos, todos os processos e também perseguições, que o Senhor venha guardar, livrar, proteger, quem foi caluniado, difamado, que a verdade venha à tona. O Senhor livra-nos da inveja, da mentira, do engano, da falsidade, do ciúme. Derrama da tua graça, Pai. Nós consagramos esse Elo 11, o dia 11, pedimos a tua bênção sobre todos que estão participando, inclusive, Senhor, os parentes daqueles que estão participando. Então, quem é filho de alguém que está participando, quem é filha de alguém que está participando, um genro, uma nora, um sogro, uma sogra, um cunhado, uma cunhada, um irmão, uma irmã, Pai, que as pessoas, um amigo, uma amiga, sejam abençoadas também. Nós cremos no teu poder, libera os teus anjos, Senhor, de justiça, em nome de Jesus, de documentos, em nome de Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Minha ovelha amada e querida, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, obrigado por você ficar até aqui. É uma campanha, amém? Dia 11, te vejo amanhã no dia 12. Por favor, se inscreva, deixe o seu like, deixe o máximo de comentários e compartilhe esse vídeo, porque você está ajudando esse canal a crescer. Obrigado, que Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo vídeo de oração e te espero amanhã no dia 12 dessa campanha. Deus te abençoe, graça e paz. Em nome de Jesus.